14 horas e 31 minutos dessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo da medicina tradicional chinesa e da acupuntura, que são minhas especialidades clínicas, mas traz também a medicina indígena, a medicina ayurvédica, tibetana, como tivemos alguns programas recentemente, e trazer tudo isso para o que existe de mais moderno na área da física quântica, da medicina quântica, dos frequenciais, enfim, da modernidade em relação à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Estamos aqui ao vivo, né, também o que acontece sempre, né, o programa ao vivo sempre acontece essas coisas, ao vivo aqui pela minha página do Facebook, vocês podem mandar críticas, perguntas e sugestões. O Salutes foi originalmente criado aqui, a AltV, em 2009, em junho, portanto agora vão fazer 11 anos de transmissão ininterruptas, tem praticamente um curso de pós-graduação, na verdade é um mestrado, 487 programas estão disponíveis por enquanto nos canais do YouTube. Às sextas-feiras falamos ao vivo também pelo canal 3 da NET, pela TV Guarulhos, pela TV aberta de São Paulo, canal 9 da NET, 186 da Vivo Analógico. Então o Salutes é apresentado aqui na AltV e também na TV Guarulhos. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Fiz pós-graduação em psicopatologia, que são as patologias da alma, as patologias psíquicas, no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, portanto, da Universidade de São Paulo, isso em 2005. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pela Faculdade Dr. Leão Sampaio, até para dar aulas de acupuntura. Tenho participado de diversas palestras sobre cursos de florais quânticos, pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde e também curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência. Hoje a gente fez uma chamada no Facebook, né, que você sai da farmácia com um pacotinho de remédios, chega em casa, armazena esse remédio, vai tomar, de repente um princípio ativo já não está lá mais, né? O que será que acontece? Remédios inócuos, né, chamou bastante atenção. Para falar sobre esse assunto, eu trago um grande amigo, um professor da Unicamp, grande cardiologista, professor que trabalha com biorressonância na área da medicina, incrível, professor Dr. Nelson Modesto. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Como eu disse agora na abertura, eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Professor Nelson Modesto, que é um profissional na área da saúde, é um médico formado pela Escola Paulista, né? Escola Paulista, a melhor escola de medicina do Brasil. Ah, por que é? Porque o Arthur estuda lá, meu filho estuda lá e, portanto, já é isso o suficiente. A segunda é a USP, a terceira é a Santa Casa, ou mais ou menos nessa ordem. O mais importante é que a Paulista é a melhor. Depois disso ele é um cardiologista, professor da Unicamp, professor de pós-graduação, um grande pesquisador, né? Eu fiz o curso com ele de biorressonância aplicada à saúde e à medicina. Realmente foi um curso maravilhoso, um divisor de águas, ao qual eu recomendo. Muito boa tarde, Dr. Nelson Modesto. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, Baldan. Perfeitamente está à disposição aqui de você. É um grande prazer recebê-lo. Como é que é essa história, professor Dr. Nelson Modesto? Quer dizer que a gente compra um medicamento, a gente achando que está comprando lá uma aspirina, um anti-inflamatório, um antibiótico, e de repente ele não tem essa potência energética ou essa potência do princípio ativo que ele deveria ter? O que eu posso dizer é o seguinte: todo medicamento tem o seu efeito físico através de energia que ele possibilita, que é uma energia escalar, e a parte química,
que é da ação da substância ativa do medicamento. Uhum. Bom, foi conversando com pacientes em que nós estávamos tratando principalmente dois tipos de pacientes. Uns pacientes que estavam deprimidos e outros do qual eu faço o tratamento de retirada de metais pesados do fígado. Como eu venho fazendo isso há muitos anos com a mesma terapêutica, eu notei nesses pacientes que eu estava tratando de metais pesados que começaram alguns pacientes a não responder ao tratamento. Era feita a formulação e o paciente, quando vinha, ainda mantinha os metais pesados. Uhum. Eu comecei a estranhar isto. Ao mesmo tempo, aconteceu que pacientes deprimidos, do qual faziam uso de medicamentos, eles começavam a dizer o seguinte: no início eu me sentia muito bem com os medicamentos, mas à medida que foi passando o tempo, 15 dias, 20 dias, parece que o remédio já não fazia o mesmo efeito. Uhum. A partir daí eu comecei a pedir para esses pacientes trazerem os medicamentos. Uhum. E aí eu comecei a observar que eu fazia o Bidort para ver o efeito do medicamento, porque o Bidort também é uma maneira de captar energia, e esses medicamentos estavam sem energia escalar. O senhor falou já de várias coisas aqui que o público, a gente já falou, e já tratamos disso em programas anteriores. Comentamos. Mas vamos retomar algumas coisas que já foram ditas. Primeiro, dar uma boa tarde a Barbie, o Ricardo Ozaki, Arleto Funaro, o Fabi Kiss, Ricardo Tumang, doutor Ricardo, seja bem-vindo. Olga Gastaldi, Ed Baldão, Cione Puccinelli, todos estão assistindo ao vivo aqui agora no nosso programa, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouco, explicar para o público leigo de uma maneira que eu gosto muito quando o senhor fala da energia escalar. O que é a energia escalar? É uma energia que permeia todo o universo. O Reich falava do orgone, né? Daquela energia cósmica que o homem tem que... É a mesma coisa? O que é energia escalar? Eu acho que são termos para a mesma coisa. A energia escalar é aquilo que os chineses falavam de energia vital de cada ser. É a energia que você capta do indivíduo e você pode medir isso com aparelhos de radiestesia ou com o Bidort. São os dois únicos aparelhos no Brasil que permite. Existe já na Europa, na Finlândia, um aparelhinho que consegue captar energia escalar. Porque os outros aparelhos que nós temos para medir a eletricidade ou se não magnetismo, eles são vetoriais. E a energia escalar, ela sempre existiu. Desde que existe o mundo, sempre existiu energia escalar. Apesar dela ser desconfiada em 1865, foi desconfiada, mas quem desenvolveu-a de maneira completa é o que chama-se hoje o pai da energia escalar, que foi Nikola Tesla. O Tesla. Foi ele o grande Tesla, que é o pai da energia escalar. Ele foi quem experimentalmente mostrou a presença da existência da energia escalar. A energia escalar, ela está no ar. Ela é estática, porque ela é desenvolvida por duas energias, uma girando no sentido horário e outra girando no sentido anti-horário, de tal maneira que essas duas partículas elas se anulam, mas ela está no ar. E ela não é vetorial, obviamente. Não é vetorial. Ela não tem uma direção, uma direção. Acontece que qualquer energia que tenha elétrica ou magnética ou energia luminosa ativa na sequência a energia escalar. Isso os chineses falam do Qi, os hindus do Prana. Sim. E aquela figura do Torus, né, que parece uma maçã que envolve todo o ser vivo, também é energia escalar?
aquele desenho que parece uma maçã. Qualquer desenho pode ter energia. Qualquer energia. Uns têm mais, outros menos. Isso a radiestesia já fala, de energia de forma. Então, conforme a forma, você tem mais energia do que menos energia. Os gregos sabiam disso, né? Sim, perfeitamente. A dificuldade foi só com a radiestesia que pôde medir. Agora, a radiestesia, poucas pessoas sabem disso. Começou há 3.000 anos antes de Cristo. O primeiro radiestesista foi o Imperador Amarelo, na China. Yuan Ti. Então, ele já media, para subir uma casa, ele ia medir o quê? A energia telúrica, que é do solo, decorrente dos riachos. Com as duas varetas. Que emite uma energia eletromagnética perpendicular à ida de um riacho, porque ali ativa uma energia elétrica. E isso não é bom para a saúde. Não, não é bom para a saúde. Por isso que ele ia medir com uma forquilha, que foi o primeiro aparelho de radiestesia, e ele, quando a forquilha dava o sinal, ele já sabia que ali tinha energia negativa. Ele impedia que era construído casa ali. A casa tinha que ser num lugar que a energia não fosse captada pela forquilha. E tem inclusive as ondas Hartmann também, né? Que podem ser percebidas por esse intermédio também. Mas a minha impressão é que a corrente eletromagnética que nós estamos expostos todo dia, a corrente aqui do teu celular, se ele não está bloqueado, também tem um problema. Esse está bloqueado ou não? Não. Não? Não. Então vou mostrar o seguinte, que você perde força só em estar perto dele. Isso é... Porque ele tem um campo de 3 metros, não adianta pôr lá. Não adianta. Olha aqui. Pode pôr lá, só para você ver. Tira o selo, porque o selo vai impedir. Não. Mais longe? Não, tem que tirar dali. Ele tem uma energia muito grande. Nem aqui dentro. Nem aqui dentro. Faz o seguinte, põe ele para cá. Então aqui. Olha só. A ponta, você é forte aqui, né? Vamos lá. Força. Vai. Não consigo abrir. Daqui a ponta só. Não, você não precisa ir lá perto. A ponta só a daqui. ponta. Só a ponta. Só apontando. Força aqui. É 3 metros aquilo lá. Força. Só apontando. Força. Eu não consigo segurar. Força. Não só consigo apontando. Segurar, só apontando. 3 metros de energia disso daqui. Quem estiver nessa área está captando a energia negativa do celular. Que demais, né? O Xereque, Maria Aparecida falou que está travando o som e a imagem também, é isso? A transmissão está normal? Irineu Xavier pergunta, energia escalar é igual a energia orgônio de Reich? A gente falou sobre isso, que é o mesmo nome para... O doutor falou que é o mesmo nome, para situações parecidas. Maria Aparecida Richeri falou que está tudo ok. Josilane Bubati, Valéria Tedesco, seja bem-vinda, Valéria, quanto tempo? Doutor José Lopes Fernandes Neto esteve aqui falando sobre micotoxinas. Está na hora de voltar, viu, doutor Neto? Grande amigo, colega, um excelente profissional na área da saúde. Falamos da energia escalar que existe, que permeia o universo. O grande Tesla, que aliás conseguiu, eu estava vendo um documentário dele, quer dizer, ele conseguiu fazer com que os processos de iluminação nas cidades, né? Ele inventou ele tinha que falar que tinha que ser corrente alternada, né, porque eles faziam contínuo e não conseguia. Aí, a partir do momento que fizeram alternada, que foi que permitiu a criação das usinas e a iluminação das cidades. E ele falou também que não precisava nem de cabo, nem de nada, que podia se captar energia e, por conta disso, mexer com grandes grupos e, geralmente, isso não é muito bem-vindo, né? Parece que a gente vivia na Idade Média, mas a gente está vivendo ainda na Idade Média até hoje. Tamanha pressão de algumas coisas, né? Até chás estão proibindo aí de repente, aquele chá, me foge o nome aqui agora, até chás estão proibindo, mas enfim, eu vou lembrar até o final do nosso programa. Falamos também aqui de Prana, da civilização hindu, né, dos hindus, né, da Índia. Eu sei que o senhor é um grande pesquisador da energia das formas, que é um grande pesquisador de radiestesia. Qual o fundamento do piso de todos os templos hindus que tem uma forma parecida, octagonal? Veja o seguinte, o octaedro é a forma que tem mais energia entre essas formas, assim, porque nem 4 lados
6 lados, 8 lados. 8 e 10 lados são os dois que têm mais energia. Porque na hora que você passa para 12, 14, começa você vai perder. caindo a energia. Outra coisa que nós também... a estrela de Davi e a estrela de Salomão, elas têm energia. Se você apontar o bidorte, você ganha força apontando uma estrela de Davi. De 5 pontas. A de 5 pontas? A de 5. Ela tem um pouquinho mais do que a estrela de Salomão. Que é de 6. Que é de 6. Então, tem uma série de formas e as pontas têm energia. Na forma, as pontas têm energia também. O pentagrama ele é bem conhecido na medicina tradicional chinesa, como o senhor sabe, dos 5 elementos, dos 5 temperamentos e etc., das 5 estações, dos 5 dedos da mão, né, que um está ainda sendo formado, né, que só tem 2 falanges, enquanto os outros têm 3. Mas se a gente abrir as mãos e os pés e a cabeça, formam uma estrela de 5 pontas, né, a estrela de Davi. Então ela tem mais energia que os 2 triângulos de Salomão. Do que o que tem 6 no Salomão, né? O senhor é um médico bastante experiente e pesquisador. O senhor falou que até 10 ganha essa energia, de 10 para frente tende a se perder. 8 e 10 têm a mesma energia. A partir daí, aumentando cai, diminuindo cai. Esse princípio, está falando da forma, obviamente, geométrico. Esse princípio pode ser também observado na potencialização de medicamentos homeopáticos, até CH10 é uma coisa, de CH12 para frente é outra? Ou não poderia dizer isso para você. Nunca estive medindo os medicamentos homeopáticos. Bom, então voltando ao seu consultório, quer dizer, tinha um protocolo de atendimento com determinados produtos para detox hepático, detox de metais tóxicos e pesados do fígado, e que a pessoa se sentia muito bem por 15 dias, depois os sintomas começavam a voltar, é isso? Então, eu pedi os medicamentos, e os medicamentos não tinham mais energia. Então, isso em casa, eu comecei a pesquisar em casa mesmo. O que eu pegava? Eu pegava um medicamento, por exemplo, esse daqui. Esse medicamento, originalmente, ele tinha 15 passos de energia. Para explicar para o público leigo e quem não fez o seu curso, Dr. Nelson Modesto estabelece um determinado tipo de produto para avaliar a energia e mede pelos passos de distância. Exatamente, pelos passos. E o medicamento, esse daqui, ele tem a energia de 15 passos. Até 15 passos de distância ele mantém a energia do medicamento. Energia. E eu trouxe esses medicamentos com energia. E esses medicamentos sem energia, do qual ele tinha 13 passos e atualmente não tem nenhuma energia. Então você veja o seguinte, eu pego aqui um medicamento. Esse tinha 25 passos. 25 passos, bastante. Bastante. Isso é excepcional, 25 passos. Geralmente são vitaminas que compõem a maior energia. Certo. Mais do que os medicamentos comuns, as vitaminas. E este, por exemplo, eu peguei esse sem escolher nenhuma, não me interessa qual e nem a marca. Só para mostrar que este não tem energia e este. Se você apontar este, você ganha força na tua mão. Se você apontar este, você perde força na tua mão. Então, para ganhar, nós vamos fazer na sua mão isso daqui. O bidorte. O bidorte. O indicador com o polegar, né? O bidorte, quando a gente faz, originalmente, quando a gente testa o dedo que a gente não consegue abrir e o dedo que a gente consegue abrir. Quando você quer demonstrar que alguma coisa tem energia própria, você demonstra naquele que você consegue abrir que o indivíduo ganhando força não consegue mais. E naquele que quer demonstrar que tem uma perda de energia, você faz no dedo que você não consegue abrir. E aí mostra que ele abrindo, perdeu energia. Então, isso eu vou fazer na tua mão. Quer ver? Por você. Aqui. Força. Não consigo abrir. Esse daqui agora. Força. Esse abre. Abre. Então, você veja o seguinte. Esse daqui
tem energia. Esse tendo energia, você vai apontar, não precisa encostar, não. Pode apontar, porque ela tem uma energia negativa boa. Dá uma olhada, positiva boa. Olha só, força, força, força. Não abre. Força! Não consigo abrir. E ele tá fazendo força e ele não é fraquinho, não. Agora, esse daqui perdeu energia, totalmente energia, deste que tinha antes 13 passos. Tinha 13 passos, olha só. Com esse ou com esse? Com esse agora. Com forte, porque você perde de força aqui. Força. Não consegue nem segurar. Não consegue segurar nada. Não consegue, não tem jeito. Isso mexe com a energia do corpo. Não é só isto. Veja o seguinte, se eu testar você, escutou o muscle test da cinesiologia? Você perde força no braço inteiro. Não é só nos dedos. É que Yoshiaki Omura, que fez o Bidort, fez nos dedos, porque eles cansam menos. E o braço estendido cansa muito mais. Então você vai cansando de fazer vários testes, enquanto que o dedo não aguenta muito mais tempo. Dá para fazer vários testes. E tem várias coisas hoje em dia aplicando esses conhecimentos. Tem várias coisas, tem várias... Quais, por exemplo? Tem o BEST. BEST surgiu nos Estados Unidos. É uma maneira de você equalizar a energia do consciente com o inconsciente. É utilizado o mesmo teste também, mostrando que perde energia. E quando equaliza, aí ganha força e estabiliza nos dois, fazendo força. Então, existe hoje aplicações disso, que é uma lei universal já. Dr. José Lopes Fernandes Neto, boa tarde, doutor Neto, seja sempre muito bem-vindo, como sempre. Precisamos marcar outro programa sobre aflatoxina em breve. Flaubiano Ribeiro, Aldo Valentino, Juliana Paulino, Misa Fig, Lena Orlando, Pati Freitas, olhem só, Josilane Bubachi, Geniclei Durans. Tem várias perguntas aqui. Geniclei Durans, grande Dr. Nelson Modesto, uma pessoa pergunta se posso suplementar sem antes desintoxicar. Exemplo, estou 3 quilos abaixo do limite do IMC. No meu caso, primeiro preciso limpar o terreno biológico ou posso suplementar? Com a sua permissão, eu vou responder também. Óbvio que precisa limpar o terreno. Quando não limpa o terreno, os terminais estão contaminados e, portanto, fechados. Sem tirar metais pesados, o fígado é inibido por... as enzimas do fígado estão sendo inibidas pelos metais pesados. Então não vai funcionar bem nada. Nada que suplementa. A suplementação tem que ser sempre depois da limpeza do corpo. O primeiro passo clínico, o pessoal fala, eu estou com dor no dedinho, mindinho do pé. Pois é, limpeza do terreno biológico. Enxaqueca, não sei o quê. Limpeza do terreno biológico. Falta de dinheiro. Limpeza. Conta vermelho no banco. Limpeza do terreno biológico. Depois põe moeda, né? Se pôr moeda em conta negativa, vai sumir, né? Dr. Nelson fala sobre energia telúrica e seus efeitos na saúde. Geniclei Durans. Dr. Alexandre De Luca, seja bem-vindo, Dr. Alexandre. Gibarrizo. Gibarrizo, você esteve aqui, eu falei que agora há pouco, né? Com uma pessoa que trabalha com cachorros no hospital, inclusive no Hospital das Clínicas. E eu vou trazer ela aqui para a gente fazer um programa sobre levar os animais para os hospitais para a melhora dos pacientes. Boa tarde, meu amigo Alexandre De Luca, Marisa Nardelli, Eladio Morim, excelente entrevista. Mande um abração para o meu grande amigo e colega Nelson Modesto, doutor Alexandre De Luca. Tá mandando. Igualmente a ele. Eladio Morim, quando teremos uma entrevista com o Dr. J. Bussardi? Quando o Dr. Nelson vai dar o curso? Estão perguntando já ao Dr. Nelson. Eu tenho um curso agora em maio, dia 16 e 17. 16 e 17 de maio. Estou convidado ou não? Perfeitamente, você é sempre convidado. Doutor incrível, ele faz umas aulas ele nos cursos nos conventos, né? No lugar do meio do mar. Vai ser convento. A gente abraça a árvore, né? As coisas. Posso ficar contando esses detalhes aí? Posso contar? Qual é o problema? Doutor Lopes Fernandes, quando o doutor Nelson vai dar um curso, que eu tenho muita vontade de conhecê-lo e aprender, doutor Neto. Provavelmente estaremos juntos aí no próximo. Cristiane Truzzi, Sérgio Seigifo Tema, enfim, a audiência está grande aqui, felizmente. Eu agradeço a todos pelos comentários e pela participação. Quando o senhor, como médico, começou a entrar em contato
com essas mandracarias, né? Eu falo, às vezes estou lá no consultório, eu brinco, né? Aqui a gente faz coisas científicas, mas faz mandracaria também. Obviamente que é uma brincadeira, é coisa pejorativa, mas não é com maldade. É porque o médico tem aquela coisa que eu sempre falo pro meu filho, quando ele entra na faculdade ele pensa que é Deus, né? Aí ele se forma, ele tem certeza, né? Eu brinco com ele. Porque eles querem saber tudo e tal, e na verdade a gente não sabe tudo, todas as coisas estão mudando, o conhecimento científico, sobretudo, e a avaliação da ciência, o crescimento, a expansão da ciência está trazendo muitas coisas novas. E geralmente eu observo que os médicos têm um certo receio para entrar num mundo novo ou questionar alguns conceitos que foram ensinados rigidamente na faculdade. Estou certo ou estou errado? Estou certo. Quando é que o senhor começou a ter uma abertura de visão para a energia da forma, a energia do Bidort, a energia da radiestesia, como é que eu meço isso, como é que isso pode ajudar o paciente? Quando que o doutor começou a olhar para isso? Em 2001. 2001. 2001, eu ainda estava dando aula na faculdade, foi quando eu conheci o Bidort através de um colega que tinha feito um curso, e aí depois eu acabei fazendo o curso do Bidigital Auric Test. E a partir daí nós começamos sempre a fazer, mas como eu desenvolvi fazia muitos exames por dia, eu comecei com tendinite. E decorrente de fato de não poder fazer força, eu comecei a mexer com a radiestesia também. E aí veio os dois juntos. E até hoje eu uso os dois juntos. E é maravilhoso, né, Sim. doutor? É pena que a radiestesia não é aceita pela medicina. A medicina não aceita. A medicina do Brasil. Sei. Outros lugares diferentes. Na Alemanha aceita, né? Aceita. Na França também. Uhum. Mas aqui no Brasil ainda não. Mas é uma pena, porque ela permite você expandir muito mais rápido. E aí, se não fosse a radiestesia, eu não teria provavelmente descoberto essas coisas aqui. E isto eu queria deixar bem claro, que a perda de energia, na maioria das pessoas, acontece no próprio lar. Porque muitos deixam isso daqui na cozinha. Vamos chegar nesse ponto. Daqui a pouco a gente vai falar por que acontece essa perda de energia nos medicamentos. Antes disso, eu vou aproveitar a primeira meia hora, vou acordar o Xerec lá, que ele está dormindo lá no aquário dele, às 13 horas desta segunda-feira, para a gente passar os GCs. Acordou, Xerec? Acordou. Você viu que ele balançou lá e acordou. Vamos lá, Xerec, aos nossos GCs de hoje, por favor. WhatsApp para marcar consulta comigo, 977192266. Mande um texto WhatsApp para Roseli, WhatsApp 977192266. As mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura. Hoje eu postei um filminho, eu estou começando a voltar para o Instagram, vou falar com o Márcio Coronato daqui a pouco, ele vai começar a alimentar para mim e também me ajudar a administrar os dois canais do YouTube, onde este e todos os outros programas Salutes estão disponíveis em 2 canais do YouTube, que é o João Carlos Baldan, meu nome, e também no canal Além de Agulha, são 2 canais do YouTube. A loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem o ozonizador de água e de alimentos, tem a zeólita, que ajuda para detox de metais tóxicos, tem os equipamentos da Nova Ciência que a gente utiliza tudo lá no nosso consultório. ProSync, Potentizer, NeuroSpa, PC Zapper, tudo frequência, viu, doutor Nelson? Sim. O senhor conhece, né? Gerador de prata coloidal. Tem, inclusive, agora, recentemente, nós colocamos o óleo ozonizado também, né? Do Vilfredo. A gente está representando a empresa dele aqui em São Paulo. O óleo ozonizado do Vilfredo é de grande qualidade. Outro dia eu estava tratando de uma pessoa com tumor de esôfago, com muita dor. A cada 2 minutos eu dava 2 gotinhas de óleo ozonizado. 2 gotinhas de óleo ozonizado. Aliviou em 15 a 20 minutos, começou a aliviar. E a partir de hoje a gente está fazendo um tratamento contínuo com o óleo ozonizado também, que tem ajudado no tratamento dele, que é um tratamento amplo, né? Ele é multidisciplinar. Nossa prática não é excludente em nada. Nós vemos sempre como a integração dos conhecimentos e das medicinas, inclusive da alopatia.
Esse é o site da loja virtual, loja.jcbaldão.com.br. O site, quando prometendo reforma há pelo menos 2 anos, é o www.jcbaldão.com.br. Uma hora essa reforma sai. Que mais, Xerec? Os cursos da Nova Ciência, 956875835, a Gracinha da Laura atende vocês, tanto EAD quanto presencial. Tivemos um módulo passado, agora sobre modulação da microbiota intestinal com os métodos frequenciais. Foi muito bom o curso, tinham quase 300 pessoas ao vivo e mais um tanto no ensino à distância. Acabou, né, Xerec? Finish. Então, voltamos hoje, temos o prazer de receber aqui, Fabi Kiss fala, Baldão, faça um programa falando sobre biorressonância. Vamos fazer sim. William Agustini, Júlio Frois, Flávia Sandi, Josilane Bobachi. Puxa, o pessoal aqui tá... William, boa tarde. Melhor programa para a saúde. Qual o problema da tatuagem olhando com os olhos da radiestesia? William, antes do doutor falar, eu vou falar. Eu atendo várias pessoas, inclusive tatuadores, né? E muitas pessoas tatuadas. Sob o ponto de vista dos metais tóxicos, a gente percebe pela biorressonância uma grande contaminação por metais, principalmente por mercúrio, chumbo, principalmente, por causa da tatuagem. Agora nós vamos falar sobre da biorressonância e também dos metais, doutor. Qual a sua opinião das tatuagens? A biorressonância facilita muito o diagnóstico e praticamente mais de 85% dos pacientes na primeira consulta, todos têm metais pesados no corpo. E tem outra coisa importante que poucas pessoas vão atrás, na criança que tem paralisia cerebral, na criança que tem autismo e TDA, ela tem a barreira hemolicórica não bem funcionante e tem metais no cérebro. A presença de metais no cérebro faz com que a criança fique mais irritadiça, fica mais ativa, que você vê muito no autista. Eu pego os autistas, tiro os metais do cérebro, eles já tranquilizam muito. Porque esses metais, a corrente eletromagnética funciona excitando, quando tem metal pesado no cérebro, a criança autista principalmente. Então, quando você quando tira o metal pesado, já dá uma boa mudada. Aí depois você bloqueia a corrente eletromagnética num quarto, você bloqueia, ele fica brincando lá como uma criança normal, quase. Porque o metal tóxico, o metal pesado, ele funciona como se fosse uma antena, né? Um captador da energia eletromagnética. Exatamente. E acaba irritando a parte cerebral. Eu, particularmente, trabalho com frequenciais para fazer a limpeza de metais tóxicos. Como é que o senhor trabalha? Com tinturas? Como é que o senhor trabalha? Eu trabalho com fitoterapia. A fitoterapia é muito boa, sim, entendeu? E para tirar metais pesados, coriandro sativum é o coentro. E própolis, associado a ômega 3, você consegue em 30 dias tirar todo o metal pesado, do corpo todo. Coriandro? Coriandro não é o nome científico do coentro. Do coentro. Se o indivíduo comer coentro e usar o própolis, esses que tem porque o própolis é formado dentro das colmeias. O que é o própolis? Ele é uma substância totalmente antibacteriana que a colmeia coloca para não entrar formiga, não entrar nada ali. Ele não deixa o própolis. E o própolis tem um efeito antisséptico, você sabe, por via oral, tem um efeito, usando o própolis, que ele desinflama a parte dos rins, é um dos poucos que fazem isso, entendeu? E ele, associado ao coentro, ele tira os metais pesados, porque eles se juntam e você, pela via urinária, consegue eliminar. O metal pesado só junto ao EDTA, que também pode fazer isso, juntando, aí via urinária é eliminada. O senhor falou de duas coisas, né? Limpar os metais tóxicos e fazer um bloqueio na área do quarto para energia eletromagnética. Bloquear o quarto contra a entrada de corrente eletromagnética. Como é que faz isso? Aí só tem um jeito que eu faço. Eu não tenho nenhum aparelho, então eu desenvolvi selo que você consegue bloquear.
baseado essencialmente em formas de energia. Em formas geométricas. Agora sim, doutor Nelson, como usar própolis? Pergunta Flávia Sandin Eivazian. 30 gotas 2 vezes ao O dia? própolis pode ser, ele pode ser o própolis, tem na forma de extrato. 30 gotas é muito forte. É muito na forma forte? de extrato, muito forte. O estômago tem problema com essa dose. Eu costumo fazer mais tintura mãe, que ele aceita mais, é mais diluído, na realidade, como tintura mãe, e uso 10 gotas, entendeu? Mas ele pode também você usar nas balinhas, aquelas balinhas verdes, que a cor do própolis é verde, e você utilizá-las. Eu sou mais maluco, meio darkiniano. Eu pingo o própolis puro, assim, 20 gotas e tomo água por cima. É coisa de, né? A orelha ficar vermelha, tal, o nariz ficar, né? Mas eu sou mais punk nas minhas terapias, terapia de choque, né, doutor Nelson? Terapia de choque. Aliás, né, tem falado aí muito com a história da coronavírus aí, que o própolis é um grande aliado junto à vitamina C para aumentar a imunidade. O senhor concorda? Olha, a maioria dos fitoterápicos que eu utilizo, e o própolis está no meio, você tira os metais pesados e quando vem o indivíduo, ele de uma energia que ele estava a 0, ele chega a 8 passos de energia. Em 30 dias ele ganha energia. Agora vamos às drogas. Sexo, drogas e rock and roll. Esse aqui tem energia, esse aqui não tem. Esse não tem. Esse tem, esse não tem. Como é que o senhor percebeu então, por intermédio dos pacientes, que o tratamento vinha perdendo a eficácia? E aí o senhor percebeu que esses produtos poderiam estar... Na realidade, eu fiz um trabalho, eu tenho esse trabalho escrito, e eu já apresentei isso num simpósio internacional do Bidort. Inclusive estava presente o próprio Dr. Yoshiaki Omura, que elogiou o meu trabalho. É mesmo? Exatamente. Então, eu mostrei lá, porque eu fiz um trabalho seguinte, eu peguei todos os aparelhos que têm corrente eletromagnética. Computador tem um campo de energia de 3,40 metros, o meu computador. A maioria deve ter mais ou menos próximo. A minha televisão também tem 3,80 metros de campo. O que está neste campo é questão de tempo. Eu fui colocando o medicamento logo a menos de 1 metro. Em 24 horas perde totalmente toda a energia. À medida que você vai afastando, precisa mais dias. Mas em uma semana, o medicamento que está mesmo a 3 metros perde totalmente a energia. Televisão, celular... O celular eu não tinha feito. Depois é que eu fui fazer. Também no celular, porque ele tem um campo de 3 metros, o celular. A micro-ondas tem um campo de 5 metros. Quando está funcionando, obviamente. Não. Não? Basta estar ligado na tomada. Já está a 5 metros. É o suficiente. Não precisa estar ligado o micro-ondas. Outra coisa que tem que ser chamada a atenção é os fios da rua. Isso é fantástico, presta atenção. Um campo de energia de 19 passos. 19 passos dariam 8 metros. Daria 19 passos? Não. Passo que eu estou dizendo, o meu é 0,80. Então é mais, né? Então é mais. Então vai dar uns... uns 15 metros. Uns 15 metros, por aí. A 15 metros, 12 dias... A 15 metros, exatamente. Antes de acabar o campo, eu deixei o limite. Dá 12 dias, os remédios perdem totalmente a energia. Isso foi fantástico no curso, o Dr. Nelson falou, e eu peço para ele repetir aqui, que na farmácia, por exemplo, aqueles produtos que estão muito mais das gôndolas próximas à rua, em que ali passa uns fios de alta tensão, não, vai? Fios normais. Normais. Não é de alta tensão. Alta tensão tem 80 metros de um fio de alta tensão, que esses que passam nesses interestaduais, que passa esse de alta tensão tem tudo isso, 50 metros de campo energético negativo. Quem mora próximo a esses campos, a esses
alta tensão, precisa estar a mais de 100 metros, porque senão eles estão submetidos a uma carga constante negativa. Já trabalhos de 10 anos atrás mostrava que um trabalho japonês tinha mais leucemia, crianças que moravam próximo de fios de alta tensão. Então essas farmácias que têm essas gôndolas próximas à porta da rua, em que tem postes ali de provavelmente energia, os remédios que são deixados lá, provavelmente que ficam 12 dias, lá ficam mais tempo, eles devem estar perdendo muito do seu efeito. conseguimos energizar novamente esses remédios que perderam energia? Pergunta Josilane Bubashi. Consegue. Desde que você tenha uma fonte boa que dê energia, você consegue carregar. Agora uma outra coisa, né? Quer dizer, esse remédio perdeu energia, você está comprando, a gente fez a brincadeira na chamada, está comprando um remédio praticamente inócuo. Se ele não tem energia, ele não tem o efeito químico esperado também, né? O efeito químico eu não poderia dizer totalmente, mas eu tenho testado os remédios e o efeito físico é muito importante. O efeito físico. Você veja o seguinte, o indivíduo, para dizer para você que o efeito antidepressivo, depois de 15 dias, o indivíduo diz que, olha, mas passou 15 dias, parece que o remédio já não tem os mesmos efeitos. Quer dizer, ele percebeu que era diferente. E ele pensa que pode ser porque ele está acostumando com a medicação. Pode até pensar isso. Pode até pensar que o medicamento não está fazendo mais efeito para ele, porque como outros medicamentos existem que realmente não fazem tanto efeito. Entendeu? O Bidort mesmo mostra no curso do Bidort que quem tem excesso de tromboxane, que é um vasoconstritor, também os remédios mostram que os remédios tomados de maneira cronicamente, remédios que estão fazendo efeito, pode o próprio organismo criar uma resistência. Por isso que a maioria dos indivíduos que tomam remédio para diabético ou tomam remédio para hipertensão, eles tomam durante um período e depois param assim, olha, não está fazendo o mesmo efeito. Aí tem que colocar um segundo remédio. Aí depois vai até um terceiro remédio, porque não está fazendo já o segundo, não está. Muitos desses pacientes têm tromboxane muito elevado. Você limpa o tromboxane, o remédio passa a fazer efeito tudo de novo. Como limpa o trombo? Também com a tintura de coriandro? Não, aí é um método chinês. Você tem que usar uma forma de Qigong e aí você consegue tirar a toxina. Porque esse meio, o Qigong é feito estimulando a pineal, e a pineal ativada é que retira da área o tromboxane, então, que é um forte vasoconstritor. Vamos mostrar novamente os medicamentos energizados e sem energia. Fazer o Bidort, né, polegar com o indicador, o Dr. Nelson faz o teste, eu estou fazendo só o teste de segurar. Não consigo abrir. Agora eu aponto este daqui. Esse você vai ganhar força, então põe esse aqui. Vamos lá, esse aqui. Porque você vai ganhar força. Não está abrindo. Não consigo abrir. E esse é o dedo fraco. Se eu tirar ou apontar, vamos lá de novo. Ó, eu não consigo segurar. Perde a força imediatamente. E este aqui é o que está sem energia. Vamos lá? Então, se eu apontar, não consegue segurar. Uma coisa... Agora... Isso aqui, se a pessoa chega a colocar a caixinha em cima do micro-ondas, já perdeu, mesmo desligado. Perdeu. Geladeira. Não imediatamente, né? Sim, 12 dias. Aqueles 12 dias é mais distante. No micro-ondas, por exemplo, em 24 horas já não tem mais energia. E eu quero lembrar mais outra coisa aqui que valeria a pena. Porque isso aqui são trabalhos que eu fiz e apresentei. Esse eu ainda não apresentei. Eu fiz um outro trabalho com os mesmos aparelhos, mas com frutas. A fruta perde energia mais rápido também. Nossa, imagina que é um organismo vivo, né? Então deixa o efeito energético da fruta, deixa. Você sabe, você falou da árvore. Sabe por que da árvore? Porque muitos não sabem que se você encostar numa árvore
desde que essa árvore, é isso que eu mostro na realidade no curso, desde que essa árvore seja do sexo oposto, Exatamente. então eu tenho que identificar uma árvore feminina, ela me passa energia. Se eu entrar numa árvore masculina, ela me tira energia. Então tem que reconhecer uma e outra. Vocês ficam abraçando a árvore, achando que é tudo zen, né? Né? Estou apaixonado por esta árvore. E aí, olha só o que o Dr. Nelson está revelando aqui pra gente. Se for do mesmo sexo, eu gostaria de mostrar o seguinte, para todos, mostrar uma coisa que eu não tenho muito explorado ou tendo comunicado isto. Se você carinhosamente escrever numa folha amor, eu estou retratando o trabalho de Masaru Emoto, que fala assim, amor, e com isso amor aumenta todo o campo de energia. Se você escrever numa folha amor, com amor, né? Sentindo com amor, e escrever amor, o termo, eu provo para você que você põe a mão em cima disso daqui, você talvez até esse daqui não consiga abrir de tanta energia que tem. Só com a palavra e com esse, só com a palavra. E com a palavra. Só com a palavra. É muito interessante. Se quiser, dá para fazer ao vivo. Quer fazer já? Não, vamos pegar. Pode por aqui, olha. Olha aqui. Isso aqui na base, que não tem nada escrito. Aí depois você me divulga isso daqui, por favor. Divulgo. Estou sentindo e escrevendo. E eu fiz linha. Tem algum problema? Não, né? Não. Pronto, escrevi. Eu ponho a mão aqui agora? Não, você vai fazer com a mão. Então você põe isso aqui com a mão esquerda, porque a força maior é aqui. Então vamos ver se aqui. Então, olha aqui. Vamos ver aqui. Não abre. Pode testar esse. Vamos testar o dedo mais fraco ainda. Não abre, não abre. Ai. Não abre. Não abre. É uma coisa incrível isso. É o trabalho de Masaru Emoto. E esse aqui, ó, o dedo mais fraco, mesmo que eu faça força, tente aqui abrir. Ó, eu não consigo segurar. E o outro, então, nem vamos testar. Nem vamos testar. Agora, uma pergunta que não quer calar, o que é um tanto quanto difícil, doutor Nelson, obviamente que o senhor... Mas transmite isso, perdão... Sim, vamos lá. Transmite isso, que a palavra amor... Sim, tá aqui, pode, amor. em parte, carregar o que está descarregado. Só a palavra? A palavra. Ela não vai carregar o que tinha, 13 passos. Porque leva, eu mando, por exemplo, naquela folha que eu te falei, que é essa folha, eu mando carregar por 12 horas. Tá? Mas com a palavra amor, você ia precisar mais uns 3 dias para dar uma boa carga. Uma boa carga. Entendeu? Mas ela carrega um pouco o medicamento. Aquele que está totalmente perdido, você consegue ter um certo efeito. Vamos falar do selo? Do quê? Do selo? Fica a seu critério. Fala que existe. A gente pode dizer o seguinte, que existe um selo. Um selo. Existe entendeu? Um selo. Que esse aqui, esse é o seu. Esse é o meu. Tá aí. Este aqui é um selo maravilhoso. Eu tenho um paciente, comentei com o Dr. Nelson. Esse paciente do câncer do esôfago começou a tomar o óleo ozonizado, a gente faz APER, faz acupuntura, faz colorgen, neurospa, a gente faz tudo, né? Faz tudo para tratar dele. Tá fazendo tratamento junto com o oncologista. E aí ele falou para mim, até fiquei bravo com ele, falou, depois que eu pus o selo mudou tudo. Eu falei, não é uma coisa só, né? Você vai fazendo várias coisas, o conjunto das terapêuticas é que dá o resultado. Mas ele sentiu uma melhora absurda. Aí eu pensei no Dr. Nelson, né? Eu falei, o selo resolveu tudo. E, na verdade, fez uma grande diferença. Porque talvez tenha integrado, inclusive, as várias terapêuticas. O selo tem muita energia. Se você segurar, você vai ver que o dedo menor vai acontecer como o amor. Também tem muita energia, entendeu? O selo. Eu não sei se é porque esse selo foi feito com muito carinho para cada um se beneficiar no aspecto de saúde.
Porque o próprio Nikola Tesla, ele fez uns trabalhos. E depois, o Instituto Max Planck, em 1950, reproduziu os trabalhos e confirmou que realmente é aquilo. Ele aumenta a imunidade, ele aumenta a energia, aumenta a disposição física, ele tem um efeito sobre a mitocôndria. Mitocôndria? Ele tem um efeito sobre a mitocôndria, porque ele estabiliza a membrana da mitocôndria. E com isto, o paciente melhora. Porque estabilizando a membrana, ela estabelece o funcionamento próprio, Exatamente, produção claro. de energia, inclusive. Então, isto... ATP. Eu tenho indivíduos que correm até com o selo e diz que tem uma disposição muito maior na corrida. A Carmo Carneiro fala, é selo de quê? É um selo geométrico de cartolina com umas figuras e tem uma figura que tem um desenho que ele teve várias pesquisas para chegar aqui. Foram anos de pesquisa da forma, dos desenhos, das cores, das letras e etc. Do que é feito o selo. Então é isso que eu estou mostrando, tá? É este selo aqui. Muita gente chega no consultório procurando. Como é que vai fazer agora? Quem que estiver interessado no selo, como é que faz? Eu te arranjo os selos. Eu dou um jeito. Dá um jeito. E te arranjo os selos. Arranja o selo. Quem quiser pode procurar lá no 9771-92266 que a gente vamos trabalhar com esse selo para ajudar as pessoas. Com a medicação e o selo, quanto tempo ele retoma a energia? Dá para retomar a energia original? 6 horas. 6 horas? Eu peço para deixar 12, porque assim passa a noite inteira, né? Mas 6 horas já cai. O M para cima ou o M para cima? Para cima e o SE para baixo. O M é mais forte que o SE. Sim, é 100% e o outro lado é 50% energia. Por que tem essa 50 e 100, doutor Nelson? Porque na verdade você usa um elemento e atrás tem energia, mas cai 50%. Ele é voltado essencialmente para o lado M. É uma homenagem para minha filha Milene. Milene. A minha filha que eu dediquei a ela. Que, aliás, eu leio o livro, todo aquele livro que você me presenteou, toda noite eu sempre leio um capítulo, porque são mensagens de amor, de cristianismo, de vida espiritual, de espiritualidade, de bondade, de sabedoria, de uma sensibilidade de uma pessoa muito especial, pelo qual agradeço muito o seu presente. O William Agostini fala de uma coisa que seu primo falou aí na TV Guarulhos recentemente, que ele demonstrou com as varetas, a importância da manta de alumínio para cortar as energias telúricas. O William Agostini pergunta isso. Colocar manta térmica debaixo do colchão ou cadeira de trabalho próximo do computador bloqueia as energias ruins? Para debaixo da cama, ele bloqueia. Mas eu queria chamar a atenção ao seguinte, uma manta ainda passa um pouco de energia. Eu diria, 2 mantas bloqueia totalmente. É manta térmica? Na verdade você estou procurando. Em construção, em material de construção, mas só vem isolante térmico. Isolante térmico. Ele é utilizado como isolante. Eu estou procurando uma manta que ela vem com aquela autocolante. Falo, não é isso. Em loja de material de construção, é isolante térmico de alumínio. Eles colocam em cima e nas paredes. Colocam 2, então. O ideal 2. Mas porque uma, ele não bloqueia 100% a energia telúrica. Uma não coloca. Não. E essa daí, colocando, também não bloqueia a energia negativa do computador também. Por exemplo, se for papel alumínio, você com 7 a 8 papéis é que você bloqueia a corrente e coisa. Superpostos, todos. Superpostos. Aí consegue. A Beth Preto pergunta, o WhatsApp, eu passei aqui, é o 9779, passa para mim, por favor, Xerex, 9779-2266, Carmo Carneira do Ceará, escreve lá que a gente manda pelo correio. Coloca a venda no site do selo do Baldan. Posso colocar no meu site, na loja virtual, o selo? Pode. O William Agostini está pedindo. Vera Almeida, preciso, eu quero. Doutor, autorizando, eu colocarei. Dá um jeito de eu conseguir com o doutor Baldan, Carmo Carneiro. Já conseguiu. Saudações, amigo, Rion Jacques, do Peru. É Peru, né, Rion? Se não me engano. Josilane Bubachi, biomate seria um tipo de manta térmica? A biomate é uma manta térmica, né, doutor? Estamos quase encerrando o nosso programa. Eu não sei como orientar, doutor Nelson.
o leigo, ou eu mesmo, vou numa farmácia, eu quero comprar um determinado produto, eu quero saber se ele está energizado ou não. Tem como o leigo, eu fazer isso ali na hora, no balcão? Tem um teste que a gente aprende no Bidort, que é esfregar um dedo no outro, mas eu não consigo, exige uma sensibilidade e um treinamento que eu não... Eu tive com o Dr. Leonardo Guedes Benvenu, que esteve no curso do Bidort com a Sumier esse final de semana. Sim. Saímos para jantar. Ele falou, pô, a gente aprende a bater no peito e tal, para estimular o timo, inclusive aprende com o Bidort para localizar o timo. Ele tinha 2 dias de curso, eu falei, então eu localizo o meu. Ah, ainda não estou bom. Eu falei, pô, você está 1 dia e meio, ainda não está bom? Quanto mais a nós que não estamos nem participando do curso, né? Quer dizer, a importância de localizar o timo, depois de 1 dia e meio de curso ele ainda não estava pronto para isso. Eu tampouco, né, ou você que está aí, que não conhece a técnica, tem algo que é possível orientar o consumidor, o leigo, doutor? Ele vai ter que treinar muito, porque, veja o seguinte, não é esse método com a mão, eu fazendo de você, é o tradicional. Sim. E você pode adaptar algumas coisas. E para treinar a adaptação é muito simples. Você pode fazer o seguinte, mas aí vai requerer um tempo para fazer isso. Tempo de treinamento, né? Tempo de treinamento, entendeu? O Yoshiaki Omura, ele quando ele vai ver uma coisa, ele faz o seguinte, olha, verdade. Ele faz isso. 3 dedos, já. Entendeu? E aí então, força, mas E aí você faz força para cá e faz força para cá. Se você estiver apontando aqui, que é negativo, você consegue abrir principalmente. E se você estiver para cima, que é energia cósmica, você não consegue abrir. Agora, isso vai requerer um tempo de treinamento. Para perceber esses detalhes. E ele só vai treinando assim, olha, é dessa maneira, olha. 3 2 dedos. aqui, pegando nesse daqui, e ele aponta com isto. Entendeu? Aí eu aponto aqui, eu consigo abrir. Aqui para cima, eu não consigo abrir. Requer um treinamento para o indivíduo sozinho conseguir. A não ser que ele vai fazer um curso de radiestesia e consiga um pêndulo. Pelo pêndulo também consegue fazer. O pêndulo, o aparelho, o aurímetro, o aurométer, você consegue fazer. Pegar uma coisa positiva e uma coisa negativa. Tanto é que você testa o medicamento. Então tem coisas assim. Está me fazendo lembrar do Marquinho, o Marcos, que eu queria fazer a entrevista sobre. Eu falei, eu quero fazer uma entrevista com você, com radiestesia e tal. Inclusive ele que lhe indicou. A gente sai para almoçar, é assim, ele vai no prato de alface, ele vai com o Aurameter, ele vai no feijão, ele vai com o Aurameter. Ele pega o Aurameter assim, vai respirar, vai com o Aurameter. Eu vou no banheiro, qual banheiro que eu vou, ele vai com o Aurameter. Tudo ele testa no Aurameter. Tudo. Me fez lembrar dele. Que, aliás, não está errado, né, doutor? Não. Não está errado. É uma garantia que você tem que aquele alimento vai fazer bem para você. Desde que você tenha o dado positivo. Então, apontou, não conseguiu abrir, é porque o medicamento, o alimento é bom. Se apontou outro, abriu, ou vai fazer reação alérgica, ou aquilo está contaminado. Vai fazer mal de qualquer maneira. Agora, o Aurameter na farmácia também funcionaria. Funcionaria. Pode chamar você de meio doido, mas tudo bem, faz parte. Todos eles. O Aurameter nós temos na loja, tá? Eu tenho acho que 2, porque tem uma pessoa, porque as pessoas me pedem, eu normalmente trabalho com o Aurameter para os meus pacientes, que pedem, mas acho que eu tenho 2 no consultório lá, e custa barato, custa acho que R$40, uma coisa assim, é um Aurameter simples, mas dá para fazer esses testes. Eliane Diana, José Ricardo Arrabaldi, Nilva Santos, saudades do programa, sejam todos bem-vindos. Doutor, as pessoas que quiserem entrar em contato com o senhor, estamos encerrando o programa. Telefone, e-mail, site, o que o senhor quer? Eu acho que pode ligar para o meu 996... 19. 996-723165, que dentro das possibilidades eu oriento. Rapidinho, 996... 72 3165. 3165. William Agostini, outra pergunta rapidinho. Pulseiras com ímãs são boas? Difícil falar, né, doutor? Assim, tem que ver, fazer os testes. A biorressonância, que trabalha com energia escalar, se for energia escalar positiva,
esse aparelho, ele vai ser adequado. Se for negativo, não aconselho. Eu agradeço muito ao professor Dr. Nelson Modesto, que veio de Campinas para conceder entrevista para nós aqui. Sempre uma aula, sempre um grande aprendizado. É uma cultura fenomenal, uma pessoa muito bem vivida, vivenciada, sem papas na língua, para dividir todo o conhecimento e experiência com uma amorosidade, com uma honestidade de propósito que sempre nos encanta. Eu recomendo o curso dele, se possível farei novamente, porque realmente é muito bom. Médicos do Brasil todo fazer o curso. Será em maio, dia... Maio. Qualquer coisa pode entrar em contato com ele, ou mande um e-mail também para mim, jcbaldão@gmail, eu repasso os e-mails, as informações e a gente dá continuidade no nosso trabalho. Eliane Diana, abraço Baldan. Baldan é com L, viu? Aglaia Rodrigues, parabéns pelo programa, sensacional a entrevista. O entrevistado que é bom. Susilane Bubachi, Carmo Carneiro, código 019, Campinas. Muito obrigado pela audiência. O Xerec já está mostrando as garras e precisamos terminar nosso programa. Então, até sexta, que eu vou entrevistar a Kátia Haranaka, que é colega nossa, inclusive do Dr. Nelson. E segunda estaremos aqui, não, porque o segundo é carnaval. O Xerec já falou que vai sair de Colombina na Marquês de Sapucaí. Então é isso, pessoal. Boa semana a todos. Até sexta na TV Guarulhos. Até segunda, quando tiver, depois do carnaval. Até sexta, até segunda, até sexta e até segunda.